Olá, salve, salve, Soterópolis no ar! E a gente começa reverenciando a nossa ancestralidade. Negras e negros que vieram para a América do Sul escravizados e foram fundamentais na construção do nosso país. Dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, Dia de Zumbi dos Palmares e de tantos outros guerreiros e guerreiras que lutaram e ainda hoje lutam por liberdade, igualdade de direitos, respeito. Mês da Consciência Negra, mês de novembro. Veja o que preparamos especialmente para você. O imaginário ocidental ainda mantém aquele velho estereótipo que entende, vê a África como terra primitiva. Buscando outros olhares, nós conversamos com o escritor senegalês Farouk Nissa e a pesquisadora brasileira Juliana Bevilacqua sobre arte africana. O que se convencionou a chamar de arte africana? Essa é uma pergunta bastante complexa, mas, na verdade, quando a gente pensa numa história da arte na África, a gente está pensando em coleções e obras que estão muito vinculadas à presença dos europeus no continente africano. Eu acho que mudou no século XVIII. Nós construímos uma outra ideia de alteridade com relação ao continente africano ou a África marcada pela ideia de um continente sem civilização, que precisava se civilizar para justificar o empreendimento colonial. Esse adjetivo colonial, primitivo, não se usa mais. Há todo um debate sobre as artes primitivas e há uma desconstrução da ideia de primitivismo. A presença da arte africana, ela remete a vários séculos atrás, onde esses objetos inicialmente passaram a ocupar os gabinetes dos príncipes e eram vistos como meras curiosidades. Não tinha ainda essa concepção de olhar essas obras como obras de arte. E aí, no século XIX, que a gente começa a perceber uma grande ampliação desses objetos nas coleções de museus, principalmente nos museus etnológicos. Nesse momento, a gente tem aí uma justificativa já para a dominação desse continente, onde esses objetos eram estudados e classificados. Havia uma necessidade de entender melhor essas sociedades para elas serem dominadas. E a partir, principalmente, já do final do século XIX, início do XX, que esses objetos, então, ganham o estatuto de arte. Obviamente que essa divulgação desses objetos como arte, isso foi proporcionado, em parte, por esse grupo de artistas europeus, do modernismo. Havia já a concepção de arte, havia a concepção de artista nessas sociedades, elas já compartilham. A Bahia tem um papel fundamental, acho que o Museu Afro-Brasileiro é um reflexo dessa importância. E a gente tem uma história muito peculiar, dessas coleções que ocupam principalmente Salvador. Elas, em parte, estão vinculadas às antigas apreensões de candomblé que aconteceram na história do Brasil, não só da Bahia, mas também de outros espaços, onde essas coleções foram reunidas de forma violenta, mas a gente tem algumas figuras bastante fundamentais, como podemos citar aí o papel do fotógrafo francês Pierre Verger na constituição dessas coleções, que foram figuras importantes para aumentar essa conexão da Bahia com determinadas regiões do continente africano, especialmente Nigéria e Benin. Toda essa riqueza artística, às vezes, está presente não só
né, dentro de um mesmo país, mas dentro do que se convencionou chamar um único povo. Por exemplo, os iorubás, que têm uma relação bastante importante com a Bahia, né? Quando a gente pensa no povo iorubá, na verdade a gente está falando de povos iorubás, né? Que estilisticamente e artisticamente apresentam uma variedade riquíssima. E hoje, quando a gente fala principalmente, né, dessas coleções e obras de arte contemporânea africana, a gente vê aí artistas africanos produzindo no mundo inteiro, né, e participando de exposições e com obras cada vez mais valorizadas no mercado de arte. Ils ont deux défis principaux, les penseurs et les artistes. Os artistas e pensadores têm dois desafios. O primeiro, a inteligibilidade do mundo, a ideia de lucidez. Fazer com que o mundo seja inteligível para a maioria das pessoas. O segundo desafio é propor espaços do desejo, para que as pessoas possam crescer em humanidade e viver de forma luminosa. Lumineuse. Tá aí, muito bem. Quando se fala em África, tem que falar no plural. São muitas Áfricas. Viva essa multiplicidade. Agora vamos conhecer duas figuras de responsa. DJ Fábio Lima e o chefe Rui de Sá. Eles vão nos contar um pouquinho sobre Angola e vamos refletir com eles sobre a influência Congo-Angola aqui na terrinha. DJ Fábio Lima escolheu aqui o estado como morada. Por que você escolheu a Bahia? Eu escolhi a Bahia porque, na verdade, eu vim para cá como bolsa de estúdio. Mas daqui eu nunca saí porque eu me senti acolhido. O baiano tem uma forma muito boa de fazer uma recepção calorosa. E ficaram não só palavras, mas também as construções sintáticas. Então nós temos, por exemplo, a dupla negação. Nós temos, eu não vou, não. Isso é inteiramente banto. A construção da próclise, quer dizer, se nós colocarmos, iniciarmos palavras com pronomes, me dê, me diga, me fale, o português de Portugal jamais diria isso. Isso se deve ao quê? Exatamente à construção banto que nós herdamos. Nós dizemos cochilar em vez de dormitar. Nós dizemos muvuca em vez de confusão. Nós dizemos dica, vou lhe dar uma dica, quer dizer, uma informação. Todas são palavras de origem angolana que estão tudo dentro do nosso cotidiano que nós não percebemos. Isso se deve a quê? Se deve à mulher negra angolana na Casa Grande. O português diz pessoa, ele diz pessoa. Mas a gente de ritmo, advogado e às vezes advogado, exatamente para desfazer esse ponto consonantal. Isso se deve a quê? Se deve à influência das línguas banto que tem esse tipo de construção, consoante vogal, consoante vogal. É um falar binário, ritmado, que influenciou muito, inclusive, a nossa música popular. Através da marimba, começamos vários ritmos musicais, como o samba. A nossa música africana hoje está no mundo todo. O kuduro. E nós também temos aqui zomba. Talvez seja cedo para te dizer que à noite eu rezo, peço para ter toda a coragem que eu preciso. Bem, eu encontrei vários traços de Angola mesmo aqui. A bandeira da Bahia é a muqueca, que é muito conhecida em todo o mundo. Mas em questão de nome, temos o caruru. Aqui tem caruru e lá tem calulu.
A diferença é que o vosso caruru é tudo amassado. Nós lá não, é com peixe como se fosse servido a moqueca, mas com os ingredientes do caruru. Muitos produtos, muitos ingredientes que tenho aqui eu encontro em Angola. Olha, mais utilizado aqui o quiabo, a mandioca, o vosso aipim, a batata doce, o óleo de dendém, que é o óleo de palma, a jinguba, que é o amendoim, berinjela, né? E outros mais. Angola está em nós, em tudo. Não é só na fala, nas palavras que nós usamos, mas sim no nosso comportamento, na nossa visão de mundo, na nossa música, que é o samba representativo do Brasil, na capoeira, que é um ato lúdico também, e religioso também. Em todas as nossas manifestações, Angola está em nós. A gente vai agora para aquele rápido intervalo. Só o tempo de você se alongar, se hidratar, esticar as perninhas e daqui a pouquinho a gente volta com muita coisa bacana aqui no Soterópolis. Até já! Estamos no terreiro São Jorge, filho da Gomeia, aqui em Portão Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador. Vou conversar agora com ela, que é Mameto Camurici, líder religiosa desse espaço, Maria Lúcia Neves. Muito obrigada por receber nossa equipe de maneira tão bonita, nesse espaço tão lindo, tão de paz. Obrigada a vocês. Esse espaço é um espaço meu, um espaço nosso, um espaço de todos, né? Um espaço dos Inquice, um espaço onde está aberto para todos nós vir carregar e recarregar as nossas baterias. E a gente está no Novembro Negro. Queria começar refletindo um pouco sobre o Dia da Consciência Negra, o dia 20. É um dia, né, para nós, povo de santo, povo de candomblé, povo negro, super importante. É um momento de reflexão, porque a gente sabe que as nossas causas, as nossas coisas, as nossas pendências, elas são enormes, né? São tantas dificuldades. É a questão da criança na escola, dessa formação que até hoje é uma dificuldade para os nossos, né, estarem na escola nesse momento com seus pertencimentos, com sua guia, com suas coisas. Essa formação da criança, que mesmo ela sendo de terreiro de candomblé, é muito complicado quando ela vai para a escola e dentro da escola ela aprende que veio de escravo, que veio de... Então é um momento assim... Eu fico até sem palavras para falar nesse momento o que significa esse dia de consciência, né? E como a gente põe no outro, né, essa consciência no nosso igual, no outro ser humano. Mameto, a gente sabe que os terreiros de candomblé têm as suas atividades religiosas, mas tem também, especialmente, atividades no entorno com a comunidade, em atividades socioculturais, educativas. Quais atividades estão sendo desenvolvidas aqui? A gente continua fazendo cursos de costura, tecelagem, percussão, né? Uma biblioteca étnica, um museu, né? Onde a gente trabalha com a comunidade no sentido também de gerar emprego e renda, viver e sobreviver e criar seus filhos e passar esse legado adiante. Muito bem. Mameto, mais uma vez, muitíssimo obrigada, parabéns pelo trabalho que você empreende aqui nesse espaço. E queria aproveitar que estou por aqui nesse lugar tão lindo para fazermos uma visita, dar uma caminhada. Seja bem-vinda, vamos!
Agora é hora de refletirmos com o passado. Ganhadores, a greve negra de 1857 na Bahia, do historiador e pesquisador João José Reis, que conta a história de negros de ganho, ou ganhadores, protagonistas de uma greve que paralisou o transporte na capital baiana. Tratou-se da primeira greve geral de um setor importante da economia urbana. Os grevistas eles eram carregadores de todo tipo de carga, leve e pesada, né? Desde uma carta que as pessoas davam para o chamado carregador de cesto levar até o correio, até grandes tinas de aguardente e grandes caixas de açúcar, móveis, etc. Os escravos eles eram colocados na rua para ganhar para o senhor, e tudo que excedesse uma taxa contratada entre escravo e senhor, o escravo podia embolsar. Se o escravo ganhasse relativamente bem e poupasse durante muitos anos, eu calculei em torno de 8 a 10 anos, ele poderia inclusive comprar a sua alforria com o resultado do ganho. Daí a palavra, o título do livro Ganhadores, né? Da expressão negros de ganho, que podiam ser escravos ou libertos, ou seja, ex-escravos. Foi uma greve contra a Câmara Municipal, que havia adotado uma postura municipal, né, uma lei municipal, dizendo que os ganhadores teriam que, a partir daquela data, pagar um imposto anual, um imposto de serviço, para ter licença para ganhar nas ruas. Os libertos teriam que ter uma carta de fiança assinada por um cidadão idôneo, né, o que significaria um branco, né, e teriam que usar uma placa de metal, né, do pescoço, com a inscrição, gravada a inscrição nessa placa da sua matrícula junto à Câmara Municipal. Eles consideravam que aquilo dali colocavam eles na posição de animais, porque os animais usavam, as carroças usavam a chapa, essa chapa que hoje em dia, né, temos nos carros, nasceu aí, nesse momento, na primeira metade do século XIX, né, com o número de inscrição na Câmara, colada na carroça. O núcleo da documentação são as notícias que apareceram no Jornal da Bahia de 1857. Eu pego a greve e eu cerco o episódio para procurar entender por que ela aconteceu, o que foi que levou a ela, e depois as consequências da greve, né? E aí eu vou até a véspera da abolição. A escravidão brasileira, ela não foi uma escravidão apenas dos ricos, né? Dos donos de engenho, dos fazendeiros de café, dos grandes comerciantes, dos grandes traficantes. Ela foi uma escravidão que estava disseminada por toda a sociedade, né? Porque um número muito grande de escravos pertencia a senhores que tinham 1, 2, 3 escravos, né? E que são o embrião da classe média. Então, para você explicar, por exemplo, esse culto que a classe média tem, né, à desigualdade, desde quando não lhe atinja, né, se você quiser explicar pela escravidão, você tem que entender a escravidão de uma maneira diferente, e não como esse sistema que apenas beneficiou uns poucos, né? Porque isso daí não tem nada a ver com a história e também não explica direito, né, o quanto a escravidão de fato esteve enraizada em nosso país. Aquela hora
hora boa, hora de música. A ópera Lídia de Oxum, de Eudásio Tavares e Lindenberg Cardoso está de volta aos palcos baianos 25 anos depois da primeira montagem. Vamos invadir os bastidores e conhecer um pouquinho dessa obra que reúne mais de 160 artistas, dentre eles 2 filhos de Eudásio. O Gil Vicente Tavares na direção artística e o Eudásio Júnior na coordenação geral. Tem ainda a Orquestra Sinfônica da Bahia, sob a regência do maestro Carlos Prazeres. Olha, a Lídia, a primeira coisa é que ela é uma mulher muito forte. Ela vai estar em meio a um triângulo amoroso, mas não posso contar, não posso dar spoiler, mas uma das primeiras coisas que ela pensa é no povo dela. Ele está junto e misturado aqui entre os baianos e baianas. Já teve também na primeira montagem, interpretando, olha só, o Lourenço, que é o filho. E hoje, 25 anos depois, ele interpreta o pai do personagem que ele fez há 25 anos. Como é que é reviver tudo isso? Há um contraste muito grande entre o personagem que fiz e que eu estou fazendo agora, né? Lourenço de Aragão é um visionário, é um garoto chegado da Europa, cheio de ideias iluministas e libertárias. E agora, Teodoro Aragão é um retrógrado, escravagista, uma pessoa extremamente antipática. Teodoro Aragão, barão de Santo Amaro, tudo sei, e os terei em minha mão. Nos corres dos bastidores, aí, entre um ensaio e outro, a gente capturou o coordenador-geral para trocar um pouquinho das ideias e saber como é orquestrar, amarrar tudo isso, Eudásio. É difícil. É difícil porque não se trata de uma história de ontem. Se trata de uma história que iniciou há 25 anos atrás, teve um lapso de tempo muito grande, que há 10 anos atrás, quando meu pai faleceu, meio que naquela última conversa ali, minha e dele, muito íntima, eu prometi a ele que faria de novo, traria a baile Lídia de Oxum, que era o grande sonho dele. São muitos marcos, Eudásio. A primeira ópera baiana, a primeira ópera brasileira em português e iorubá, realmente uma ópera à frente do seu tempo. E só se vê na Bahia, né? Composta por 2 gênios baianos, Eudásio Tavares e o maestro Lindenberg Cardoso, que fariam 80 anos esse ano, os dois. Vamos falar um pouquinho desde lá 94. Desse primeiro momento da ópera, nós ficamos aqui em Salvador em cartaz, depois viajamos para São Paulo, fomos para a Municipal de São Paulo, apresentamos lá, fomos para Brasília, também fizemos no Teatro Vila Lobos, e foi muito bom. E você poder juntar essa quantidade de gente e as pessoas começarem a entender que é real e que você pode fazer ópera em Salvador, né? E a gente só fala dos guetos, dos batuques e tal, e esse batuque está lá, né? A senzala já estava lá. E a gente levou isso para o palco. Dirigindo uma ópera é um desafio para mim que está sendo encantador, porque eu nunca tive nas minhas mãos, se é que pode se dizer, quase 200 pessoas para dirigir, né? São 60 no coro, tem a Orquestra Sinfônica da Bahia, tem um corpo de baile, tem os solistas. Então é um desafio maior ainda, porque eu estou encarando uma obra que já foi feita e com os olhos de meu pai lá atrás. Agora eu não tenho mais os olhos dele aqui para dizer, né, por que caminho seguir. Então eu fico muito imaginando ele aqui como seria. É um projeto que há mais de 5 anos de Eudásio Júnior, mas eu estou com o Gil há pelo menos 1 ano trabalhando, a gente já pensando o espaço, ele indo a São Paulo encontrar comigo, eu venho para cá e a gente trabalhando juntos. Eu tenho parceiros artísticos aqui, porque a Bahia é um celeiro incrível de artistas, assim. O que está acontecendo no Brasil agora, e a gente observar que no próprio texto diz que 1000 anos se passarão e a gente não vai mudar nada. A gente vê que muita coisa não mudou, né? A gente está falando
desse momento atual do governo, a gente está falando da questão da intolerância religiosa, a gente está falando das discriminações, das várias discriminações, e a ópera, de novo, né, mexendo com as pessoas. Então, quem vem assistir essa ópera vai ver que, apesar de a gente estar lá no final do século XIX, está tudo acontecendo de novo. É bom para repensar, para reflexão. No fundo, a ópera é um grande pano de fundo para a gente falar do tema, principalmente na Semana da Consciência Negra. A gente quer dizer a todo mundo, ei, acorde. Enquanto nós não nos reconhecermos um país negro e feminino, a gente não vai dar certo. Liberta todos os escravos. É a pura verdade. Eu sei! O programa hoje passou tão rapidinho, a gente fica por aqui. Para ficar por dentro de todos os nossos assuntos valendo, basta seguir a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Pode ainda rever toda e qualquer edição da nossa temporada, olha que bacana, acessando o nosso canal no YouTube ou mandar aquele alô que a gente tanto adora e espera, com observações, sugestões de pauta, dizer o que você está achando do programa. 71-3116-7377, soterópolis@gmail.com. A gente vai, mas a gente sempre volta. E eu espero por vocês. Boa semana. Até lá. A primeira coisa é gostar de si, pra não se tornar fantoche na mão dos outros por aí. Maloqueira doida, né? Nomes que ouvi por não acatar, me rebelar. Mulheres são lindas e livres, garotos se perdem, esquece a hora de dormir. Falando demais, quem fala não faz, já percebi que garotos se perdem, esquece a hora de dormir. Falando demais, quem fala não faz, já percebi que tem muita ideia e pouca ação. Toma a rédea da situação, deixa pra garota a direção. Elas conduzem, amiga do espelho, aceitação. Batom vermelho, furacão, aceita o conselho, coração. Não abusa.